Eu falei que a tireoide produz 3 hormônios, T3 e T4, que controla o teu metabolismo basal, que apresenta ali o átomo de iodo, mas eu falei também, pessoal, da calcitonina, que regula a concentração de cálcio, perfeito? Só que a calcitonina, ela é antagônica às paratireoides, que produzem um hormônio chamado de paratormônio. Então presta atenção, filhos, olha como fica fácil. Calcitonina calcifica. O paratormônio descalcifica. Então, é importante você notar, de você sempre ter isso na cabecinha, que a tireoide e a paratireoide, com relação à concentração de cálcio no sangue, elas são conflitantes, elas são antagônicas. Enquanto a calcitonina retira cálcio do sangue, o paratormônio retira cálcio do osso e aumenta a concentração de cálcio plasmática. E é justamente essa variação na concentração de cálcio no sangue que determinará a liberação desses 2 hormônios. Então dá uma analisada aí, pessoal, nas paratireoides, olha só. Então as paratireoides são 4 glândulas localizadas ali, mergulhadas na tireoide, tá? Que produzirão o hormônio paratormônio, que descalcifica, atuando de forma antagônica com a calcitonina, que faz o processo de calcificação. Tudo bem? A grande produção de PTH leva ao enfraquecimento ósseo. Já a baixa produção desse hormônio a um quadro de contração muscular espontânea chamada de tetania. Então dá uma olhadinha aqui, pessoal. Olha só. Então aqui eu tenho, ó, a calcitonina e aqui eu tenho o paratormônio. Então quando é que a tireoide libera a calcitonina? Quando há o aumento da concentração de cálcio no sangue. Então, se aumenta a concentração de cálcio no sangue, a tireoide libera calcitonina, a calcitonina calcifica, reduzindo a concentração de cálcio no sangue, o que faz com que a paratireoide libere o paratormônio. Então, dá uma olhadinha para mim. É fácil. Aqui, ó, aumentou a concentração de cálcio. Quem atua? Calcitonina. O que a calcitonina faz? Diminui a concentração de cálcio no sangue. Quem atua? Paratormônio. O que ele vai fazer? Aumenta a concentração de cálcio no sangue. Mas se o cara for malandro e colocar a concentração de cálcio no osso? Vamos lá? Calcitonina calcifica, então a concentração de cálcio no osso vai aumentar. Paratormônio descalcifica, então a concentração de cálcio no osso vai diminuir. Vamos trabalhar os dois então? Calcitonina diminui a concentração de cálcio no sangue e aumenta a concentração de cálcio no osso. Paratormônio diminui a concentração de cálcio no osso e aumenta a concentração de cálcio no sangue. Fechou? De boa? Tranquilo? Vamos pro próximo hormônio agora, pessoal? Galerinha, vamos agora resolver uma questão da UERJ. Acompanhe aí o exercício, filhos. Um dos fatores determinantes da perda de cálcio dos ossos é o envelhecimento, sobretudo em mulheres. O esquema abaixo representa a regulação do cálcio no sangue humano, realizada pelas glândulas X e Y, responsáveis direta pela produção dos hormônios A e B, respectivamente. Esse processo de perda de cálcio resulta principalmente na atuação intensa do hormônio e da glândula indicados. Olha lá, galerinha. Aumentou a concentração de cálcio no sangue, a glândula X produz o hormônio A. Então, beleza. Se aumentou a concentração de cálcio no sangue, quem é que vai atuar aqui? Né? Tireoide. Qual é o hormônio que vai produzir? Calcitonina. E aí os níveis plasmáticos de cálcio irão reduzir. Essa redução dos níveis de cálcio no sangue estimula a paratireoide, que produzirá o paratormônio e que aumenta a concentração de cálcio no sangue. Então, a alternativa correta, a letra D de dado. Dá uma olhadinha. Perceba que a UERJ cobrou justamente o quê, pessoal? Mecanismos de secreção hormonal, né? Aquela ideia do feedback, da ação do hormônio. Então, fiquem bem atentos a isso, especialmente com a concentração de cálcio, que muitas vezes é pouco explorado nos processos seletivos, e aí eu tenho uma prova atual que cobrou justamente o antagonismo entre calcitonina e paratormônio. Então vamos para a próxima glândula e para o próximo hormônio? Pâncreas. O pâncreas é considerado uma glândula anfícrina, pois tem uma parte exócrina, responsável pela produção do suco pancreático, e a parte endócrina, composta pelas ilhotas de Langerhans, que apresenta as células beta, alfa e gama. A célula beta produtora de insulina,
a alfa, produtora de glucagon, e a gama de somatostatina, que pode atuar como um inibidor do hormônio somatotrófico. A insulina facilita a entrada de glicose na célula, estimula, né, a formação, por exemplo, de glicogênio, inclusive ativa uma enzima chamada de glicogênio sintase, faz com que estimula também a formação de gordura ou determina o depósito de gordura no tecido adiposo, cuja deficiência de insulina leva a quadro de diabetes mellitus. Já o glucagon aumenta o nível de glicose no sangue pela transformação do glicogênio do fígado em glicose. Então, acompanha aí a imagem, pessoal. Eu tenho aí o pâncreas com os seus ácidos pancreáticos, que são responsáveis pela produção das enzimas que vão compor o suco pancreático, e eu tenho as ilhotas de Langerhans, tá? Que apresentarão a célula alfa e a célula beta, que são responsáveis pela produção de glucagon e insulina, respectivamente. E agora nós temos aí os mecanismos de controle da produção endócrina do pâncreas. Quando eu tenho, pessoal, o aumento da concentração de glicose, ela estimula o pâncreas, especialmente as células beta, a produção de insulina. E aí a insulina vai reduzir a sua glicemia. Essa baixa taxa de glicose no sangue estimula as células alfa a produzirem o glucagon. E o glucagon, então, aumenta a sua glicemia. Então dá uma olhadinha para mim, pessoal. Após a ingestão do alimento, esse alimento ele vai ser digerido, correto? E aí o carboidrato vai ser absorvido lá no intestino delgado, fechou? Passado algum tempo, o que acontecerá com a tua glicemia? Ela aumenta. O aumento da glicemia, quando ultrapassa aquela faixa normal, que é chamada de normoglicemia, estimula a produção da insulina. A insulina se liga ao seu receptor e determina então a captura de glicose. Então a tua glicemia vai diminuir. Quando baixa para um quadro abaixo do normal, que nós chamamos, por exemplo, de hipoglicemia, ela estimula o glucagon a ser liberado, o pâncreas produz o glucagon, que quebra o glicogênio localizado lá no fígado e assim aumenta a tua glicemia. Cuidado! A insulina, por estimular a produção do glicogênio lá no fígado, ela apresenta um efeito anabólico. Por sua vez, o glucagon, por quebrar esse glicogênio hepático, tem um efeito catabólico. Perfeito? Agora, galerinha, se o cara ele não produz insulina, ele tem diabetes mellitus do tipo 1. Se ele produz insulina, porém ele é resistente à insulina, ele apresenta diabetes mellitus do tipo 2. No primeiro caso, que é recorrente o tratamento utilizando injeção de insulina. Então, as pessoas são tratadas para diabetes do tipo 1, geralmente por meio de injeção de insulina. Insulina esta que hoje em dia é produzida por bactérias geneticamente modificadas, por bactérias transgênicas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, a insulina diminui a glicemia e o glucagon aumenta a tua glicemia. Vamos analisar o próximo slide agora, pessoal? Anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem função catabólica, e ambos são secretados, em resposta aos níveis de glicose no sangue. Em um caso de indivíduo com hipoglicemia, olha para mim, hipoglicemia, concentração de glicose abaixo, estimula a produção de quem? Perfeito, pessoal, o glucagon. O glucagon atua no fígado determinando a formação ou a quebra do glicogênio? Legal, pessoal, a quebra do glicogênio. Então, se o glucagon quebra glicogênio para aumentar a concentração de glicose, quebrou. É um efeito anabólico ou efeito catabólico? Perfeito, catabólico, isso mesmo, pessoal. Então, o glucagon, ele estimula a quebra do glicogênio, portanto, apresentando o efeito catabólico, aumentando, assim, a concentração de açúcar no sangue. Vamos observar as possibilidades de respostas de um item que foi cobrado este ano? Acompanhe aí, pessoal. Realizar a fermentação lática não tem nada a ver. Metabolizar aerobicamente a glicose também não tem nada a ver sob efeito de hipoglicemia. Produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos? Não. Transformar ácidos graxos em glicogênio? Pelo amor de Deus. Estimular a utilização do glicogênio. Esse seria um papel, no caso de hipoglicemia, de catabolismo, desempenhado pelo glucagon, quebrando o glicogênio
e assim estimulando a liberação de glicose para a corrente sanguínea. Uma outra glândula fundamental para todos nós são as suprarrenais. As suprarrenais são glândulas localizadas sobre os rins, também conhecida como glândulas adrenais. Na verdade, são duas glândulas em uma, porque tem a parte medular e a parte cortical. Como o próprio nome sugere, a parte cortical é a parte mais periférica, mais externa, enquanto que a medula é a parte mais central. Então dá uma olhadinha aí no slide, pessoal. A adrenal localiza-se sobre o rim e a parte cortical é responsável pela produção dos mineralocorticoides, como a aldosterona, e glicocorticoides, como é o caso do cortisol. A aldosterona estimula a reabsorção de sódio nos túbulos renais e a liberação de potássio e hidrogênio pelos rins. Já os glicocorticoides, como é o caso do cortisol, eles estimulam a conversão de aminoácidos em glicose, que é a gliconeogênese, a utilização de lipídio como fonte energética e diminui a permeabilidade dos vasos sanguíneos, tendo um papel aí anti-inflamatório. Daí a ideia de se utilizar os corticoides. Também nós poderíamos ter citado aí os hormônios androgênicos ou sexocorticoides, que são hormônios sexuais produzidos também pelo córtex das adrenais, muitos deles, por exemplo, com função masculinizante, daí o nome hormônios androgênicos. Beleza? Olha só, pessoal. Quando eu tenho uma hiperfunção de glicocorticoides, de cortisol, eu tenho a famosa síndrome de Cushing. Tudo bem que aparece equimose, pele fina, a osteoporose, dificuldade de cicatrização, são características comuns na síndrome de Cushing por uma alta produção de cortisol. Já a baixa produção de cortisol é responsável pela doença de Addison, com baixa pressão arterial, fraqueza muscular, vômito, náusea e emagrecimento. Agora, galerinha, dá uma olhadinha para mim que aqui é importante. Acompanhe meu raciocínio, por favor, pessoal. Olha só. Quando nós trabalhamos com a aldosterona, ela é um mineralocorticoide que estimula a reabsorção de sódio nos túbulos renais. Como ela estimula a reabsorção de sódio, o teu sangue fica hipertônico, então ela também contribui para a reabsorção de água. Cuidado com a afirmação quando a gente coloca assim, que o rim controla a tua pressão arterial. Isso é fato. Por que é fato? Me acompanha, pessoal. Quando nós temos uma baixa pressão arterial, o nosso rim produzirá uma proteína chamada de renina. E a renina atua no angiotensinogênio, convertendo em angiotensina do tipo 1. E essa angiotensina do tipo 1, ela é alterada pela ECA e ela vai se transformar em angiotensina do tipo 2. Essa angiotensina do tipo 2, o que é que ela vai promover? Uma vasoconstrição periférica e estimula a produção de aldosterona. Quando estimula a produção de aldosterona, estimula a reabsorção de sódio. Quando estimula a reabsorção de sódio, o teu sangue fica mais concentrado. Ficando mais concentrado, pessoal, e eu tenho agora a reabsorção de água, porque eu também tenho a diferença de concentração, bem como estimula a produção do antidiurético. E aí aumenta o volume sanguíneo e aumenta a tua pressão arterial. Por isso que o rim ele é fundamental para o controle da tua pressão arterial. Beleza? Então essa é a função da aldosterona. Agora, meus amores, acompanhem. Eu disse que as suprarrenais têm duas glândulas em uma só. Uma é a região cortical e a outra é a região medular. Então dá uma olhadinha aí na imagem. A região medular, ela vai ser responsável, pessoal, pela produção da adrenalina. Cuidado que é uma situação que eu sempre gosto de pontuar aqui, tá, pessoal? Existe o hormônio do estresse e existe o hormônio do susto. O hormônio do susto seria a adrenalina e o hormônio do estresse seria o cortisol. Cuidado com o cortisol, porque o cortisol, assim como o hormônio somatotrófico, é diabetogênico, porque ele também poupa carboidrato, ele aumenta a glicemia, isso pode levar à resistência do teu organismo à insulina, levando a quadro de diabetes mellitus do tipo 2. Tudo bem? Galerinha, olha aí, a adrenalina ou epinefrina, susto, contração dos vasos sanguíneos, por isso que a pessoa quando leva um susto fica pálida, estimula a quebra do glicogênio para liberar a glicose, aumenta a frequência dos batimentos cardíacos, que é a taquicardia. Noradrenalina, ela é liberada constantemente e uma das funções principais dela é manter a pressão sanguínea em níveis normais. Então, as situações muito comuns que o aluno tem de confusão é quando é que eu chamo de noradrenalina, quando é que eu chamo de epinefrina. A gente sempre diz que a noradrenalina é liberada constantemente para regular a tua pressão, mas quando há o susto, você libera a adrenalina ou epinefrina. Dá uma olhadinha aí nessa questão, pessoal. Em relação aos sistemas endócrinos, são feitas as afirmações abaixo.
Assinale a alternativa correta. Correta. Olha lá, galerinha. A suprarrenal é constituída por duas camadas, a medula e o córtex. A medula secreta a adrenalina e a noradrenalina, principalmente em situação de estresse. A hipófise é uma região do sistema nervoso localizada na base do encéfalo que secreta hormônios que controlam o funcionamento do hipotálamo? Não, é o contrário. O hipotálamo se divide em dois lobos, anterior e posterior? Não, isso aí é a hipófise. A tireoide localiza-se no pescoço e é responsável pela secreção da tiroxina, que inibe a remoção de cálcio no osso. Tem nada a ver porque tiroxina está associado ao metabolismo basal. As paratireoides localizam-se na região posterior da tireoide, retardam o hormônio do crescimento ou somatotrofina, pelo amor de Deus, não viaja. Então a alternativa correta seria a letra A, né? As suprarrenais são constituídas de duas camadas, a medula e o córtex. A medula secreta a adrenalina e a noradrenalina, principalmente em situações de estresse. Olha essa segunda questão aí, pessoal. Em mamíferos, o controle osmorregulatório envolve diversos mecanismos neurais e endócrinos, quando ocorre diminuição da ingestão de sódio, a redução do volume sanguíneo, com consequente redução da pressão arterial. A redução da pressão arterial leva a um aumento na produção de angiotensina 2, que por sua vez atuará em diversos órgãos conforme o quadro abaixo. Então aí eu tenho a ideia, pessoal. A angiotensina 2 está bem aqui e ela vai atuar sobre as adrenais, sobre a hipófise e sobre as arteríolas. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Com base no texto, assinale a alternativa que representa o efeito da angiotensina 2 nas adrenais. Então, nas adrenais, a angiotensina 2 vai determinar o quê? O aumento da secreção de aldosterona. Ela também faz com que haja reabsorção de sódio e, consequentemente, o aumento da produção de ADH. E o diâmetro das arteríolas vai diminuir, causando, então, uma vasoconstrição. Então, a alternativa correta é a letra E. Dá uma olhadinha para mim. De tal maneira que, sob baixa pressão, você vai ter que ter uma resposta a isso, correto? E aí, a função da angiotensina 2, do sistema renina, angiotensina 1 e angiotensina 2, é justamente promover esse aumento da pressão arterial. Então você precisa ficar atento a isso aí. Então a angiotensina 2 determina a secreção de aldosterona, que estimula a reabsorção de sódio, aumenta a reabsorção de água, com aumento na produção do ADH e a vasoconstrição, o que determina, assim, como efeito rebote, o aumento da pressão arterial. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Vamos para uma outra questão agora, pessoal. Observa a tabela abaixo. É para a gente completar. Bem fácil. T3 e T4. Qual é a ação desses hormônios produzidos pela tireoide? Aumento do metabolismo basal. A medula da adrenal produzirá a adrenalina, aumentando assim a frequência cardíaca. A hipófise, a adenihipófise, produz o hormônio do crescimento, que estimula a proliferação celular e determina assim o crescimento do indivíduo. O pâncreas produzirá o glucagon, responsável pelo aumento da glicemia. E dessa maneira a gente fecha com a letra A como alternativa correta. Galerinha, essa foi a nossa aula de sistema endócrino. Curta as nossas videoaulas, divulguem para os seus amigos, para que a gente possa continuar a produzir muito mais conteúdo voltado à sua preparação para qualquer prova, independentemente do vestibular que a gente vai fazer, que você vai fazer. É importante que você esteja conosco aqui no canal Bionline. Até a próxima bioaula do professor Marcos André.